Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto hoje que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravo de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso entendimento para que compreendamos aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a mensagem de hoje é uma santa convocação para que anunciemos o Cristo, que não percamos mais tempo e que anunciemos o Cristo, se preciso, com palavras. O desejo do nosso coração é exortá-los a não perderem tempo com discussões acerca da maneira como muitos líderes se portam nas igrejas locais. Antes, façamos a nossa parte com fidelidade e santo tremor. Não há mais tempo para se perder tempo. Jesus está às portas. Atentemos. A ideia central aqui de todo esse contexto é mostrar tanto o zelo quanto a fidelidade apostólica de Paulo. Muitos haviam desanimado no exercício do ministério por causa da forma como outros agiam. Isto não faz sentido nenhum. Estamos vivendo um tempo de muitas distorções eclesiásticas, de muitas celebridades que enriqueceram ilicitamente como preletores de eventos gospel. Esse assunto não é da nossa conta. Não somos fiscais da fazenda celestial. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quais as estratégias do apóstolo Paulo ensinadas aqui? Em primeiro lugar, ele procura exercer seu ministério com fidelidade e boa consciência, não lançando mão de artifícios humanos. Nos versículos 1 e 2 ele diz: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Em segundo lugar, ele sabe que nem todos ouvirão a sua pregação por terem seu entendimento cego pela ação do adversário. Assim, todo esforço humano para nos fazer compreender é inútil. Quem abre o entendimento é o Espírito Santo de Deus.
Os versículos 3 e 4 ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em terceiro lugar, o poder da sua pregação vem só de Deus, nada a acrescentar. O apóstolo sabe ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Nos versículos 5 e 6 ele diz: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória da face de Deus, na face de Cristo. E isto nos leva a algumas considerações que não podemos de modo nenhum perder de vista. Em primeiro lugar, as palavras do apóstolo aqui são encorajadoras a todos que séria e responsavelmente se dedicam ao ministério, sempre com temor e tremor, diante daquele que a tudo prescruta. Outro dia vi algumas queixas de servos de Deus sérios que sentiam as dores inevitáveis do ministério. Pude perceber que esse tipo de dor é antiga no meio daqueles que se voltam para as coisas do Senhor, procurando cumprir cabalmente aquilo para o qual foram chamados por Ele. Tem sido difícil encontrar servos sérios e comprometidos verdadeiramente com a santa vocação. Glorifico ao meu Senhor pelo privilégio de conhecer ainda alguns que têm perseverado na verdade e se mantido fiéis no exercício do ministério. Em segundo lugar, o apóstolo se nega a usar de artifícios para tornar a palavra de Deus mais palatável. Antes, ele confia no poder penetrante da viva palavra de Deus. Sempre haverá aqueles que não irão compreender, e o próprio apóstolo diz a razão disto: se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Em terceiro lugar, o poder do ministro de Deus vem só do Senhor. E o apóstolo deixa isto bem claro. Vivemos a era das celebridades eclesiásticas, o que é um contrassenso sobre todos os aspectos. Muitos têm buscado o estrelato eclesiástico. Não há lugar para celebridades na igreja do Senhor. A única estrela é o Senhor Jesus Cristo, a brilhante estrela da manhã. Busquemos almas, não palmas. Hoje cobram-se cachês altíssimos para participar como palestrante dos cultos shows, cada vez mais em alta. Tomei conhecimento outro dia dessas apresentações. Entre o valor cobrado para pregar, as passagens aéreas, hospedagens e mais outras exigências dessas pseudo-celebridades, é possível se atingir a montantes inimagináveis. Esses eventos produzem muita emoção e nenhuma transformação de fato. É tempo de acordar. Essas celebridades são os pregoeiros de uma ressurreição sem cruz, de uma prosperidade rasa, sem alicerce bíblico. São os que se importam apenas com as exterioridades de roupas, sapatos e relógios de grife. Tudo isso faz parte do marketing eclesiástico para atrair os tontos. Adeptos, aqueles que são adeptos da aparência, da opulência. Não buscam as coisas do Espírito de Deus. Não há da parte desses nenhum compromisso com a santa palavra de Deus. São agentes secretos do coisa ruim, para atrair multidões para o inferno. Isso é sério demais.
Em quarto lugar, Judas, não o Iscariotes, mas o meio-irmão de Jesus, falou tão severamente contra esses, dizendo: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Desde aqueles dias, essas posturas têm surgido no meio do povo chamado pelo nome do Senhor. Até o dia do Senhor, essas coisas continuarão a acontecer e não há nada que possamos fazer a respeito. Não gastemos nossa saúde, força e ânimo para combatê-las, com confrontos ou discussões infrutíferas. Continuemos pregando a Cristo e a este crucificado e ressurreto. Só os que têm ouvidos ouvirão. Quanto ao mais, façamos como o apóstolo orientou: não nos deixemos abater. Pois assim como o apóstolo, ele disse: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O que é que essa brevíssima mensagem nos deixa como lições preciosas no dia de hoje? Destaco pelo menos 3 lições. Primeira, façamos a nossa parte com fidelidade. Façamos aquilo que fomos chamados para fazer. E eu repito, não somos fiscais da fazenda celestial para atentar para a vida de fulano, de cicrano e de beltrano que continua fazendo as coisas de um modo contrário à palavra de Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo ao Senhor. Segundo lugar, perseveremos, mesmo a despeito do que acontece à nossa volta. Não somos, repito, fiscais da vida dos outros. Cada um de nós, num dado momento, dará contas de si mesmo ao Senhor. E por último, busquemos almas, não palmas. Os obreiros fraudulentos se autodestruirão por sua própria conta. Nada fica oculto debaixo dos céus. Que a graça nos assista, que o poder do alto desça sobre nós de um modo vivo, e que sejamos canais da multiforme graça de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, que as palavras ministradas, elas possam descer aos corações de modo vivo, que cada um desses que tiveram a oportunidade de ouvi-la, possam praticá-la para a glória do Teu nome. Fala conosco de um modo especial, visita as nossas necessidades, inquietudes, e aquieta nossos corações com um abraço do céu, e que assim seja em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.